Oi, meu nome é Bárbara, eu sou diretora do projeto Maleme, curta-metragem da Grey Dot. Dentro da história, a gente tem 4 personagens que representam arquétipos, principalmente 3, que representam um caçador, um garimpeiro e um madeireiro. Então eles estão ali como imagens de pessoas que fazem mal para a natureza através de trabalhos ilegais. E a gente tem um guia que é quem acompanha eles. A gente começa a história com eles depois de um dia de trabalho, em que os 3 vão embora e o guia fica, porque ele tem um remorso muito grande do que ele está fazendo ali. Ele sabe que o que ele está fazendo é errado. E aí, como um pedido de desculpas, como um pedido de clemência, ele começa a tocar uma música. E essa música é como invocasse a caipora. E aí a gente tem o desenvolver da história e ela como uma figura justiceira que cobra todo aquele mal que está sendo feito na floresta. Eu vejo a caipora muito como uma figura além do que a gente conhece, uma coisa mais antiga. Ela como uma habitante, ela representa a floresta, ela representa a própria natureza e como uma figura muito antiga, muito ancestral, que está lá há muito mais tempo do que qualquer outra pessoa. Então a gente tem a conexão da caipora muito com o indígena, mas a gente gostaria de trabalhar ela mais como uma entidade mesmo da natureza, como uma força que vem com essa cobrança. E a dualidade dela é que, apesar dela estar fazendo algo que é considerado violento, né, na história, ela faz isso dançando. Então a gente tem uma dança que traz um movimento, uma sensualidade da personagem, mas ela está fazendo isso como um protesto, como uma forma de soltar a fúria dela também. Quando a gente pega a história, eu acho que fica muito de interpretação do que a gente consideraria vilão. A caipora, ela tá matando esses personagens, ela pode ser considerada uma vilã. Mas a gente queria que ela também fosse uma figura que ela traz certa justiça dentro disso. Então, olhando do lado da caipora, quem seriam os vilões seriam os personagens que estão desmatando, que estão prejudicando a floresta. Mas também tem a questão de que o que eles estão fazendo, para eles é uma coisa comum, mais um dia ali de trabalho. Mas eles têm consciência, de certa forma, do que eles estão fazendo. Então, como que até onde vai o saber o que eles estão fazendo e ser cobrado por isso, e até onde vai a ignorância de só se manter fazendo aquilo mesmo sabendo que é mal. Quando a gente fala de mitologia, eu acho que é muito comum a gente ir para uma visão mais de fora também, né? Então a gente tem muitas histórias no Brasil, muitas coisas que são passadas de boca a boca e que acabam mais no esquecimento do que as mitologias populares que a gente tem de outras culturas. Então acho que essa história ela pode trazer um pouco do resgate do que poderia ser a nossa própria mitologia, do que poderia ser a gente contando as nossas histórias e as histórias desses seres ancestrais que contam muito mais sobre a nossa cultura do que essa visão que vem de fora, de outros países. Então é muito mais fácil a gente pegar e falar de algo que acontece dentro do nosso país do que pegar de contextos de outros países que vão contar histórias, a mitologia deles vão ir para outras linhas. Então a gente traz a nossa mitologia para contar a nossa história, para contar os problemas que a gente tem tanto no passado e os problemas que a gente tem atualmente. Eu acho que a parte de criar é sempre a mais legal, né? E é a parte que a gente pode acabar ficando mais tempo. Mas ver as coisas tomando forma também é muito legal. Como eu participei de todos os processos, eu acho que o mais legal é ver as coisas tomando forma no final das contas. Então ver aquela ideia que a gente teve no início, se ela mudou para melhor, e se ela se manteve, ver como ela está funcionando nessa etapa final. Eu acho que, no geral, em produções de animação, o maior desafio é a gente conseguir conciliar todas as equipes, porque a gente tem muitas áreas diferentes e muitas pessoas fazendo coisas diferentes. E mesmo que a gente não entenda completamente o que aquela pessoa está fazendo, aquilo tem que se comunicar para a gente ter o produto final. Então tem que todo mundo estar contando a mesma história e a gente também tem que estar aberto a todo mundo que está nesse projeto conseguir agregar com a própria experiência. Então a gente teve tanto a parte de som, que foi feita em parceria, quanto a parte da coreografia, que a gente teve um coreógrafo para montar, e todas essas pessoas, elas trazem a própria experiência para dentro da história. E eu acho que isso, apesar de ser o que mais engrandece e enriquece um projeto de animação, também é uma coisa difícil de conciliar para a gente ver se está todo mundo realmente na mesma página e contando a mesma história.
Para mim, particularmente, tudo que envolve ancestralidade é algo muito forte. É uma coisa que eu sempre tenho buscado entender e é uma coisa que, historicamente, a gente perde muito também. Tanto porque a gente tem uma parte da nossa história que foi muito apagada e tanto porque a gente é um povo que tem muita miscigenação. Então, a gente se mistura de muita forma. E aí a gente é essa mistura de tudo, até que o curta ele traz o nome Maleme, que vem das religiões afro, mas ele também é a história da caipora, que tem uma ligação indígena, e a gente também tem instrumentos no áudio que remetem a outros tipos de cultura. Então eu acho que, para mim, a conexão maior é com essa parte de trazer algo que é ancestral e algo que vem realmente da terra e que vem da natureza, e fazer essa mistura de tudo que a gente considera que é o Brasil.